E agora, nesse momento sagrado, nós vamos viver a paixão de Jesus, o Evangelho da paixão de Jesus. Da forma melhor possível, nós tentamos ajudar a entrar no clima deste último momento sagrado. A coisa mais importante é a palavra que nós vamos ouvir. Então, cada um pode se concentrar. É o Evangelho completo da paixão. Para nós serão poucos minutos, precisa ficar em pé. Mas se você imagina Jesus, 3 horas de crucificação e mais 3 horas de escárnio do processo, das 9 da manhã começou. O processo foi a noite inteira. Depois foi com os romanos, às 9 começou a crucificação, foi crucificado ao meio-dia até às 3 horas. Foi um tempo interminável de sofrimento, flagelação, foi duro, muito duro. Então, se tem sacrifício por ficar em pé, cada um oferece este sacrifício para se unir ao sacrifício de Jesus, que foi muito mais. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente o reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai e reparti entre vós. Digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Entretanto, está comigo à mesa a mão daquele que vai me entregar. O Filho do Homem vai partir, como está determinado. Mas ai daquele por quem ele vai ser entregue. Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão: qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhes Jesus: Os reis das nações exercem domínio sobre elas, e os que têm poder sobre elas são chamados benfeitores. Vós não deveis proceder deste modo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estiveste sempre comigo nas minhas provações, e eu vou preparar para vós o reino, como o meu Pai o preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e sentar-vos-ei em tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joeira como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortaleça os teus irmãos. Pedro respondeu-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, até para a prisão e para a morte. Disse-lhe Jesus: Eu te digo, Pedro, não cantará hoje o galo, sem que tu, por 3 vezes, negues conhecer-me.
Depois acrescentou: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforjes, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam que não lhes faltara nada. Disse-lhes Jesus: Mas agora, quem tiver uma bolsa, pegue nela, bem como no alforje. E quem não tiver espada, venda a capa e compre uma. Porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito, foi contado entre os malfeitores. Na verdade, o que me diz a respeito está para chegar ao fim. Eles disseram: Senhor, estão aqui 2 espadas. Mas Jesus respondeu: Basta. Então saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Quando chegou ao local, lhes disse: Orai, para não entrardes em tentação. Depois afastou-se deles cerca de 1 tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo, vindo do céu, para o confortar. Entrando em angústia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se como gotas grossas de sangue que caíam na terra. Depois de ter orado, se levantou e foi ter com os discípulos, que os encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes Jesus: Por que estáis a dormir? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Ainda ele estava a falar, quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos 12, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Ao verem o que ia suceder, os que estavam com Jesus perguntaram-lhe: Senhor, vamos feri-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Basta, deixai-os. E tocando na orelha do homem, curou-o. Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos: Vós saístes com espadas e bastões, como se viesses ao encontro de um salteador. Eu estava todos os dias convosco no templo, e não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Apoderaram-se então de Jesus, levaram-no e introduziram-no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta dela e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse: Este homem também andava com Jesus. Mas Pedro negou. Não o conheço, mulher. Pouco depois, disse outro ao vê-lo. Tu também és um deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada mais ou menos 1 hora, afirmava outro com insistência: Esse homem com certeza também andava com Jesus, pois até é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse: Antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes.
e, saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus troçavam dele e o maltratavam. Cobriam-lhe o rosto, perguntando-lhe: Adivinha, profeta, quem te bateu? E lhe dirigiam muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. O levaram ao tribunal e disseram-lhe: Diz-nos se tu és o Messias. Jesus respondeu-lhes: Se eu vos disser, não acreditareis. E se fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á doravante à direita do poder de Deus. Disseram todos. Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu-lhes: Vós mesmos dizeis que eu sou. Então exclamaram: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César, e dizendo ser o Messias rei. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam: Amotina o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu, e ao saber que era da jurisdição de Herodes, o enviou a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam o acusavam com insistência. Herodes, com seus oficiais, o tratou com desprezo e por troça mandou cobrir com um manto magnífico e o remeteu a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença, como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que não o mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhe soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassinato. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassinato, como eles reclamavam, e lhes entregou Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para o levar atrás de Jesus.
Seguia-o grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer os montes: caí sobre nós, e as colinas cobri-nos. Porque se trata assim a bandeira verde, o que acontecerá com a seca? Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, o crucificaram, e a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados caçoavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados o insultava, dizendo: Não és tu, o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendeu. Não temas a Deus, tu que sofres o mesmo suplício, quando nos fezes justiça, pois recebemos castigo das nossas más ações, mas ele nada praticou da condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieste com a tua realeza? Jesus respondeu-lhe: Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vamos todos agora ficar de joelho um momentinho. Pode trazer ele aqui. Pode trazer ele aqui. Vai junto com ele, vai você. Isso. Vamos ficar de joelho um momento. Nesse momento, cada um de nós pode imaginar a cena. Jesus na cruz, crucificado injustamente, crucificado pelos nossos pecados. Jesus passa 3 longas horas na cruz. Ele morre por nós, pelos nossos pecados, no nosso lugar. Cada nosso pecado foi um golpe a mais que ele recebeu no Calvário, na cruz. Esse momento de silêncio, cada um se sinta perto de Jesus. Feche os olhos e olha para Jesus na cruz. E diga: foi por mim que ele morreu. Deus morreu por mim.
Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: realmente, este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era pessoa reta e justa e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédrio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E depois de o ter descido da cruz, o envolveu num lençol e o depositou num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e observaram o sepulcro e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso, prepararam aromas e perfumes, e no sábado guardaram o descanso conforme o preceito. Palavra da salvação. Então, vamos refletir isso. Vamos aqui embaixo. É uma longa história, hein? Nós conhecemos este homem desde 15 anos atrás. Hein? Ele nos acolhia debaixo do viaduto Guadalajara para dormir e arrumava também o nosso lugar. E era um artista porque varria sempre com a sua vassourinha todo o viaduto Guadalajara, mas faz parte da nossa história. Então, irmãos, o que nós ouvimos é suficiente, o que vivemos neste Evangelho é suficiente para nos introduzir na Semana Santa. Então não precisa de muitas outras palavras hoje. Só quero convidar com força cada um de vocês aqui, cada um de nós, eu em primeiro lugar, a viver a Semana Santa com toda a intensidade. Não existe semana do ano mais importante do que esta. Esta é a semana rainha do ano, a mais importante do ano. Estamos entrando na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Domingo de Páscoa. É o miolo da nossa fé, da nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque existe esta Semana Santa. Se a Missão Belém está em pé, é porque Jesus deu a vida por nós e deu uma vida nova a nós. Qualquer um de nós. Então é muito importante, muito bom, nesta semana parar e pensar: o que Jesus fez por mim? Eu sou importante, eu sou precioso,
eu tenho valor, porque Jesus morreu por mim, Ele me dá valor. Só falta eu não me dar valor. Mas Ele deu a sua vida, mais do que isso que você quer. E cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua luta interior, a sua conquista interior, a sua alegria, o seu sacrifício, cada um de nós. Então, é muito importante esta semana para rever a nossa vida. Rever a nossa vida à luz de Deus. Aí a gente vai rever os nossos valores. O que a gente quer? Acho que aqui não tem ninguém que corre atrás do dinheiro, porque a Missão Belém não é esta espiritualidade que se respira. Mas pode ser que a gente precise focar mais no amor, focar mais no sacrifício do amor, focar mais em Deus, focar mais no essencial da vida. Também pedir perdão a Deus pelos nossos pecados através de uma confissão. Pelo menos nesta semana, procurar a confissão. Isso é um dever de todo cristão, mas diria que para nós é muito especial. Então, em toda a Missão Belém, em todas as casas da Missão Belém, para tudo, para viver a semana de retiro. Isso é muito bonito, agora virou uma tradição. Então, em todas as casas, se para qualquer atividade, qualquer trabalho, procura abrir o teu coração, porque Deus vai entrar em comunhão com você de maneira muito especial, muito forte, nesta semana. E também para aqueles que não vivem nas casas da Missão Belém, é a mesma coisa. Através do SIMB, lá eles podem encontrar vídeos, meditações, e vale a pena. Qualquer coisa você faça, trabalhe, procura recortar uma hora e vai acompanhando estes vídeos, estas meditações no SIMB, que você vai fazer uma Páscoa diferente. Uma Páscoa diferente. Isso, este é o convite que a gente quer fazer a cada um de vocês. Gostaria que a Caçuda e o Ed cantassem uma música pensando no sofrimento de Jesus e que vocês todos, nós, em silêncio, vamos pensar. Eu quero me unir a Jesus. Quero me unir a Jesus. Repito, não precisa de uma grande homilia hoje, porque tudo é homilia aqui, tudo que vocês veem. Então esta música nos ajuda a entrar na oração. Eu convido você a fechar os olhos neste momento. Fazer dessa canção a tua oração, teu diálogo com o Senhor. Ele que sofreu por você, por mim, por cada um de nós. Ele que se despojou completamente de si, do seu ser Deus, se lançou na mão dos homens, aceitou tudo por amor, para nos salvar. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você. Foi por você. Eu me deixei
ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que houvessem em mim, que delas não saíssem mais dor, que de hoje em diante só saíssem amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor.